Olá, sejam bem-vindos a mais uma correção. Dessa vez, eu e o Matheus, a gente vai estar corrigindo para vocês o PET 7 da semana 1 e 2. A gente espera que a gente esteja conseguindo ajudar vocês com essas questões. A gente espera que vocês estejam assistindo, que a gente está esperando bastante o retorno de vocês. Então, espero que vocês estejam gostando e aproveitando. Vamos começar? Bom, na questão 1 fala que nos últimos 50 anos as temperaturas de inverno na Península Antártica subiram quase 6 graus Celsius. Ao contrário do esperado, o aquecimento tem aumentado a precipitação de neve. Isso ocorre porque o gelo marinho, que forma um manto impermeável sobre o oceano, está derretendo devido à elevação de temperatura, o que permite que mais umidade escape para a atmosfera. Essa umidade ela cai na forma de neve. Logo depois de chegar a essa região, certa espécie de pinguins eles precisam de solos nus para construir seus ninhos de pedregulhos. Se a neve não derrete a tempo, eles põem seus ovos sobre ela. Quando a neve ela finalmente derrete, os ovos se encharcam de água e goram. Aqui ele te dá as seguintes alternativas para análise. A 1 é o aumento da temperatura global interfere no ciclo de água na Península Antártica. 2. O aquecimento global pode interferir no ciclo de vida de espécies típicas de região de clima polar. E 3. A existência de água em estado sólido constitui fator crucial para a manutenção da vida em alguns biomas. E a pergunta é se é correto afirmar o que se afirma na A, que afirma que apenas uma é verdadeira, na B, que fala que a única correta é a 2, na C, fala que a única correta é a 1 e 2, a D fala que apenas a 2 e 3 estão corretas, e a E fala que todas estão corretas. Bom, essa resposta é bem simples. Todas essas alternativas, elas estão corretas. Então, tanto a 1, quanto a 2, quanto a 3 são todas corretas. Na 2, é uma questão que fala que a dinâmica do ciclo do carbono é muito variável, quer no espaço, quer no tempo. As emissões de carbono ocorrem devido às ações de seres vivos ou devido aos outros fenômenos, como uma erupção vulcânica, que, por exemplo, provoca um aumento temporário de carbono na atmosfera. O sequestro, que é a absorção do carbono da atmosfera, que o carbono é o CO2, é feito principalmente pelos seres fotossíntese, sintetizam uma molécula de glicose. Esses seres clorofilados eles seriam as algas, as plantas, que são os que possuem a clorofila, que faz a fotossíntese, que dá a cor verde para eles. Para manter armazenado por um longo prazo, o carbono que foi retirado da atmosfera é aconselhável a controlar as atividades vulcânicas, B. Transformar as florestas em zonas agrícolas, C. Instalar hortas em grande parte das residências, D. Impedir o desflorestamento e estimular o reflorestamento, e E. Diminuir a biodiversidade, facilitando os cálculos sobre as atividades respiratórias. Eu acho que nessa aí ficou bem óbvio que a resposta era a D, porque as outras alternativas são bem absurdas. Então é meio que difícil você controlar atividades vulcânicas, transformar as florestas em zonas agrícolas, que isso é desflorestamento, isso é absurdo. Diminuir a biodiversidade, isso também é um absurdo. Então, realmente, o melhor é impedir o desflorestamento e estimular o reflorestamento, porque daí você vai estar tendo as plantas que vão armazenar esse CO2 e liberar o O2 e a glicose, que vão sintetizar a molécula de glicose. A 3 fala que a ureia é uma importante fonte nutricional na agricultura e na pecuária, sendo usada como fertilizante do solo e como alimento para vários animais que também produzem e excretam ureia. Eles te dão duas alternativas. A, que é para nomear e definir as duas principais etapas da decomposição da ureia no solo, e a B, que é para indicar dois tipos de substâncias orgânicas nitrogenadas sintetizadas pelos vegetais a partir dos nutrientes gerados pela decomposição da ureia. Bom, as duas principais etapas de decomposição da ureia no solo, elas são a mineralização e a nitrificação. O que é cada uma, basicamente? A mineralização ela é a decomposição da ureia por bactérias do solo. Toda essa decomposição ela vai produzir amônia. E a nitrificação ela é pela oxidação dessa amônia por bactérias nitrificantes do solo, gerando o nitrato. A B os dois tipos de substâncias orgânicas nitrogenadas sintetizadas pelos vegetais são principalmente os aminoácidos e as proteínas. Esse daqui é um aminoácido com o agrupamento amina, o ácido e o radical. E isso aqui são as proteínas.
Questão 4. A prática da queima da palha da cana-de-açúcar para facilitar a colheita deve ser extinta no estado de São Paulo, por causa dos danos ao meio ambiente. Esses danos estão diretamente relacionados com a. O aumento de compostos nitrogenados no solo, como amônia e nitrato. B. A redução na evaporação da água do solo. C. O aumento de matéria orgânica na superfície do solo, provocado pela queima da matéria vegetal. D. A redução da erosão na área, provocando o acúmulo das cinzas na superfície. E. O aumento na concentração de gases tóxicos na atmosfera, provocado pela combustão de matéria orgânica. O que a gente escuta falar muito é que essas queimadas, né, elas resultam no aumento da quantidade de gases tóxicos na atmosfera. Então, a questão correta, a alternativa correta é a E, o aumento da concentração de gases tóxicos na atmosfera provocado pela combustão de matéria orgânica. Nesse caso da cana-de-açúcar, o aumento, né, desse gás tóxico seria do CO2. 5. As nações do mundo têm discutido a possibilidade de os países ricos e poluidores pagarem impostos aos países em desenvolvimento que mantiverem e ou plantarem florestas. Essa seria uma maneira de amenizar a contribuição dos países poluidores para o efeito estufa, fenômeno responsável pelo aquecimento da Terra, pois as plantas, ao crescerem, retiram da atmosfera o principal elemento responsável por esse efeito. O elemento no qual o texto acima se refere à parte do ciclo. Então, gente, a gente viu muito nesse ano nos noticiários, principalmente por causa das queimadas que teve, né, no ano de 2020. E a gente pode dizer que uma das principais causas do efeito estufa é a derrubada das árvores, né? A queimada das florestas, ou a derrubada ou a queima, né, dessas florestas. Essas florestas, elas são quem regulam a temperatura, os ventos e o nível da chuva. Então, a diminuição dessas florestas, ela faz com que essa temperatura aumente e cause esse efeito. Então, gente, a alternativa correta dessa questão é a alternativa B. Faz parte do ciclo do carbono, porque as plantas, como a gente já sabe, elas pegam o gás carbônico da atmosfera e transformam ele em oxigênio. 6. A cidade ideal seria aquela em que cada habitante pudesse dispor pelo menos de 12 metros quadrados de área verde, dados da OMS. Curitiba supera essa meta com cerca de 55 metros quadrados por habitante. A política ambiental da prefeitura da cidade prioriza a construção de parques, bosques e praças que, além de proporcionar áreas de lazer, desempenham funções como amenizar o clima, melhorar a qualidade do ar e equilibrar o ciclo hídrico, minimizando a ocorrência de enchentes. A. Explique como as plantas das áreas verdes participam do ciclo hídrico, indicando as estruturas vegetais envolvidas nesse processo e as funções por elas exercidas. A resposta seria que as plantas elas absorvem água e sais minerais do solo pelas suas raízes, e que eles são conduzidos pelo corpo da planta por sistemas condutores conhecidos como xilema e floema, sendo o xilema responsável pelo transporte da seiva, né, sais minerais e água, e o floema por transportar as substâncias envolvidas na fotossíntese. A água é levada até as folhas, que sofrem uma transpiração altamente regulada, onde elas acabam por perder um pouco dessa água. B. Qual seria o destino da água da chuva não utilizada pelas plantas no ciclo hídrico? Essa água ela vai para a atmosfera em forma de vapor de água, ela se condensa na atmosfera, precipita em forma da água líquida, né, da chuva, porque quando ela está em vapor, ela é um vapor de água. Essa chuva ela cai no solo, onde ela sofre infiltrações, né, na terra, para que ela fique contida num lençol freático e seguir, né, continuar seguindo o seu ciclo novamente. Obrigado, gente, por assistirem esse vídeo. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, manda mensagem pra gente, pra professora Simone. Contate a gente pelas nossas redes sociais que estão na descrição. E é isso, até a próxima correção.